Amém, queridos? Pode se assentar. Boa noite. Bem-vindos ao Vox. Último culto do ano. Que tristeza, né? Amém. Hoje encerramos a nossa série dos livros dos profetas. Abre comigo lá em Zacarias. Zacarias, capítulo 11. Finalizamos a série, iniciamos ela com Amós, depois Abacuque, depois Ageu e Zacarias. Hoje é a quinta parte, a última. Encerramos assim o ano com a graça de Deus. Amém? Zacarias, capítulo 11. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor meu Deus: pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso, não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei, e eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas, a uma chamei a favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei pastor de vocês, morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne umas das outras. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a minha aliança, a aliança que eu tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, senão, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pega novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nessa terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o seu rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Amém. Essa seção do livro de Zacarias, ela parece destoar de todo o restante do livro. Nós acompanhamos a série de mensagens e o livro de Zacarias, o ministério de Zacarias, ainda jovem, ele se inicia com uma mensagem de esperança. Zacarias chama no começo uma mensagem de arrependimento. Depois ele fala da restauração sacerdotal, da restauração da cidade, do templo, dos muros. Ele fala de uma restauração social. Zacarias traz para o povo uma palavra de crescimento, uma palavra de prosperidade, uma palavra de que o Senhor estava com eles, de que o Senhor estava guardando eles, de que o Senhor estava levantando líderes, que o Senhor estava renovando as vestes do sacerdote Josué. O início do livro é uma mensagem de boas novas: o Senhor está com vocês, o Senhor está cuidando de vocês, o Senhor guardará Jerusalém diante dos gregos, o Senhor guardará vocês. Nós falamos isso nas outras 4 mensagens anteriores. Mas agora parece que algo acontece, que a mensagem de Zacarias destoa do restante do livro. Agora não é mais uma mensagem de encorajamento, de prosperidade. É uma mensagem dura, é uma mensagem forte.
Essa palavra já é dada no fim da vida de Zacarias. A essa altura, tanto Josué, o sacerdote, quanto Zorobabel, o governador, já haviam morrido. Talvez isso justifique a mensagem dura de Zacarias, destinada agora aos líderes do povo. Zorobabel morre, Josué morre, e aqueles que sucedem eles não seguem os caminhos do Senhor. Aqueles que sucedem eles são maus pastores, líderes insensatos, dominadores, que buscam o seu bel prazer, que dominam de acordo com as suas vontades, que não têm uma responsabilidade com a ovelha, com o rebanho. Pelo contrário, ele quer sacrificar as ovelhas, ele quer vender as ovelhas, ele quer abusar das ovelhas, ele quer dominar elas, tirar proveito. E ainda diz: graças a Deus que estou rico. A mensagem de Zacarias agora parece que é uma mensagem que nós já vimos ao longo da palavra de Deus. Porque por vezes Deus levantava os profetas para repreenderem a liderança de Israel e de Judá. Líderes ruins, líderes que sacrificavam as ovelhas, líderes que não tinham compromisso com o povo, com o rebanho de Deus. Líderes maus, que escravizavam, que vendiam o pobre em troca de dinheiro, em troca de suborno. Nós falamos disso lá em Amós. E agora, depois da morte de Zorobabel e de Josué, surgem novos líderes em Israel. Por isso, Zacarias agora traz uma mensagem dura que parece sair do prumo do restante do livro, que trazia mensagens de esperança, destoa do restante do livro. Deus agora levanta Zacarias como um profeta que vai acusar os líderes de Israel e declarar sentenças, quebra da aliança. Essa palavra de Zacarias é uma palavra dura. Assim como Jerusalém matou diversos profetas que vieram com palavras duras, Zacarias também foi perseguido e morto. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 23, olha, vocês têm matado todos os justos que o Senhor te enviou, desde Abel até Zacarias, que foi morto entre o santuário e o altar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejam os que lhes são enviados. Até quando? Quantas vezes eu quis juntá-los, como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes Deus quis juntar o povo, unir o povo, proteger o povo, e Ele levantava profetas para trazerem o povo de volta ao arrependimento, ao cuidado e ao correto caminhar, mas eles rejeitaram. Da mesma forma, quando a palavra de Zacarias muda, deixa de ser o profeta da esperança, o profeta da restauração, o profeta da reconstrução, da guarda, ele começa a trazer uma palavra dura. Os dias de Zacarias se tornam contados, porque ele foi perseguido. E Jesus diz que ele foi morto entre o altar e o santuário. A mensagem de Zacarias agora é dura. Zacarias usa a figura de pastores. No Antigo Oriente Próximo, o pastor ele era uma metáfora para lideranças, seja para reis, seja para lideranças religiosas como sacerdotes e profetas. Ao longo de todo o Antigo Testamento e do Novo, os pastores são sempre referenciados a líderes, aqueles que estão zelando, cuidando do rebanho. Ezequiel 34 fala dos maus pastores e também fala do bom pastor, que seria Jesus, já profetizando sobre ele no Novo Testamento. A figura do pastor nos Salmos também era aquele que cuidava do rebanho, aquele que zelava, aquele que guiava, aquele que levava para pastos verdejantes e águas tranquilas. A figura do pastor representa liderança. No Novo Testamento, a mesma coisa, o exercício ministerial de pastor é o exercício ministerial de serviço, de liderança. Jesus, quando tem aquele encontro com Pedro depois da ressurreição, ele fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, autoridade eu te dou para cuidar do meu rebanho, apacentar a ele. As cartas pastorais falam por vezes e vezes de pastores, líderes.
Zacarias agora ele confronta maus líderes que estão sobre o povo. Ele começa, assim diz o Senhor, pastorei o rebanho destinado à matança. Zacarias agora ele vai contar uma parábola e ele vai encenar a parábola. Ele vai lá e ele encena, ele entra na história, ele pastoreia o rebanho, ele pega duas varas, uma chama graça ou favor e a outra chama união, ele encena. Por vezes Deus usa os profetas para encenarem a mensagem, para viverem a mensagem. Assim foi com Oséias, que se casou com uma prostituta. Assim foi com Isaías, que andou nu e descalço por 2 anos. Assim foi com Ezequiel, que deitou de lado também por 1 ano. Deus usa os profetas para ensinarem, vivenciarem e demonstrarem a mensagem com a sua vida. E agora, Zacarias, através dessa parábola, ele a encena para trazer uma mensagem extremamente dura. Uma mensagem que aponta para a realidade de Judá e aponta para aquilo que Deus ia fazer através de Jesus. Porque quando ele encena o pastor que vai pastorear um rebanho destinado à matança, ele já está apontando para Cristo. O pastor que vem com uma vara chamada graça e outra vara chamada união, que quer pastorear um rebanho, mas por ele é rejeitado. A parábola de Zacarias, agora que ele encena, aponta para a realidade, para a dura realidade de Judá, mas aponta para o futuro também, de como Jesus seria rejeitado por ele. Agora, daqui para frente, é totalmente cristocêntrica a mensagem de Zacarias, e ele vai falar nos próximos capítulos sobre o futuro escatológico de Israel. E ele começa falando assim, diz o Senhor, meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. O povo de Judá, na mão daqueles líderes, eram um rebanho destinado à matança. Era um rebanho com dias contados. Era um rebanho que encontraria o seu fim. Destinados à matança porque estão debaixo de pastores insensatos. De líderes que dominam, de líderes tiranos. A prática que ocorre agora em Judá é a mesma que já ocorreu antes do exílio. Eles começam a usar o pobre, a vender o pobre como escravo para que os ricos possam comprá-lo a preço mínimo. E assim você destina aquele pobre à matança, a se tornar um escravo o resto da sua vida. A escravidão voltou a acontecer em Judá. Os pastores, os líderes, governantes, sacerdotes entregam o pobre para a escravidão, para compradores, aceitam um suborno para isso. E se tornam ricos. E eles ainda falam, graças a Deus que me tornei rico. O cenário daqui para frente, inclusive é o cenário que Neemias vai encontrar anos depois, é um cenário de muita escravidão em Judá. O povo foi totalmente escravizado, os ricos dominaram os pobres com o favor dos governantes. No tempo de Jesus, para você ter uma ideia, a sociedade naquele período, ela era 90% da sociedade eram de pobres. Não havia classe alta, classe média, classe baixa, só havia classe alta e baixa. 10% da população no período de Jesus era classe alta, todo o resto eram os pobres. E desses 90%, 10% deles eram miseráveis, mendigos, leprosos. A sociedade no tempo de Jesus era formada, por sua grande massacradora maioria, por pobres. Porque durante toda a história, Israel por vezes volta a oprimir o necessitado e favorecer os ricos em detrimento dos pobres. Por isso eles são chamados de um rebanho destinado à matança. Um rebanho que não tem ninguém cuidando, um rebanho que será levado ao matadouro, que não tem nenhum pastor zelando pela sua guarda, nenhum líder zelando pela vida das ovelhas. Pelo contrário, entregando as ovelhas para serem mortas. Essa é a realidade de Judá. Porque os seus compradores os matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem, ou seja, os líderes, os pastores que o vendem, ainda dizem, bendito seja o Senhor, estou rico.
nem os próprios pastores poupam o rebanho. O bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas, o pastor insensato é o que entrega as ovelhas para a morte, em troca de lucro. O pastor insensato é aquele que abusa das ovelhas, que usa elas para o seu enriquecimento. É aquele que não tem um compromisso com a vida, só tem um compromisso com a riqueza e consigo mesmo. Esse é um pastor insensato. Esse é um falso pastor. O que entrega a vida da ovelha, sem um compromisso de cuidar. Não tem ninguém cuidando do rebanho de Deus. As feridas estão feridas, as perdidas não tem ninguém buscando. Não tem ninguém cuidando, não tem ninguém indo atrás, não tem ninguém sarando. Pelo contrário, falsos pastores matam ovelhas de Deus. Falsos pastores vendem e usam e se aproveitam da gordura das ovelhas. Falsos pastores só têm interesse na lã, no leite, naquilo que a ovelha pode oferecer para ele de lucro e não um compromisso com a vida e com o cuidado. Falsos pastores, pastores insensatos. Essa é a realidade. Eles não querem cuidar da ovelha. Às vezes eles trazem para perto algumas ovelhas para engordar elas. A ovelha então pensa, nossa, eu estou sendo muito bem cuidado, olha como ele trouxe para perto, olha como eu ando perto do meu pastor. Na verdade ele está te engordando, queridos. Ele engordava as ovelhas, para quando chegasse o momento onde ela não servia mais para ele, ele entregasse, que assim obtesse lucro e tirasse proveito da situação. Falsos pastores não têm compromisso com o cuidado das ovelhas. Pastores insensatos não têm compromisso com a vida das ovelhas. Essa era a realidade. O povo de Deus estava sujeito a esses líderes e essa liderança. Por isso não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Zacarias agora ele começa a encenar Deus e Cristo. Eu me tornei pastor daqueles que não tinham pastores. Eu vim para ser o pastor daquele rebanho que ninguém cuidava. Eu vim para ser o pastor, pastorear, sarar, buscar e cuidar daquele rebanho que era abusado, daquele rebanho que era tiranizado pelos seus líderes. Agora Zacarias encena a Cristo. Então peguei 2 varas, a uma chamei graça e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. A graça diz respeito à peculiaridade de Israel como povo de Deus. Ele está falando, olha, eu tratei vocês com graça. Eu os escolhi, eu os elegi, eu os protegi, eu os guardei. Eu selecionei vocês como um povo dentre todos os povos da terra e a vocês eu me revelei de maneira especial. Vocês são agraciados, protegidos, guardados por mim. Eu sou como um muro de fogo em volta de Jerusalém. Essa é a vara que representa a graça. A vara que representa a união diz respeito ao povo unido. Deus unindo para si um povo. Deus tirando do Egito escravos, conduzindo pelo deserto e os colocando em um lugar, unidos em uma terra. A associação da união, ela tem relação direta com a terra, unidos em uma terra. Eu os escolhi, eu os agraciei e eu os uni em um só lugar, para serem o meu povo distinto em toda a terra. E é assim que o pastor sensato se mostra ao rebanho. Eu os pastoreei, peguei 2 varas, uma chamei favor, outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores. É enigmático o que representa os 3 pastores. Ao longo da história você tem diversas interpretações. Alguns acreditam que eram os exercícios ministeriais do Antigo Testamento. Os 3 pastores representam 3 poderes: o rei, o sacerdote e o profeta, ou o rei, o sacerdote, o mestre da lei.
Alguns aplicam isso ao Novo Testamento, como os fariseus, saduceus e os herodianos, mas na verdade o que importa é o princípio por trás. Porque a parábola tem coisas, tem elementos que nem sempre a gente vai conseguir compreender e nem sempre tem um significado atrelado a este elemento. Mas o que importa dentro da parábola é o princípio por trás, e o princípio por trás é de que Deus ele veio para cuidar do seu rebanho, ele afastou todos os maus pastores que estavam perto de nós. O princípio é esse. Em um mês eu dei cabo dos 3 pastores. Daqueles 3 que maltrataram, daqueles 3 que não cuidaram, daqueles 3 que os vendiam sem compromisso com a sua vida, eu me livrei dos 3. Porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse, não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem, comam a carne umas das outras. O rebanho não soube reconhecer o bom pastor. O rebanho não soube reconhecer o pastor fiel, o pastor que cuidava, o pastor que estava disposto a dar a vida. O rebanho não conheceu o pastor bom que o Senhor colocou diante deles. Antes detestou a ele. Queridos, difícil é pastorear um rebanho rebelde. Porque tem ovelhas que não querem ter um compromisso com o cuidado fiel do pastor. Tem ovelhas que querem viver o seu caminho e se alimentar daquilo que bem entendem. Tem ovelhas que não querem ser guiadas, que não querem ser tratadas. Tem ovelhas que querem viver e praticar a sua vida da maneira que bem entende, que negligenciam aquilo que o pastor está lhes oferecendo. Eu lhes ofereço águas tranquilas, eu lhes ofereço um pasto verdejante, eu lhes ofereço um lugar de descanso, eu lhes ofereço cuidado, eu vou tratar a sua ferida quando você se ferir, eu vou cuidar de você, eu vou tosquiar você para que você esteja sempre em forma. Como negligenciar? Como odiar um pastor desse? A verdade é que muitas ovelhas não querem se sujeitar a nenhum tipo de cuidado, porque preferem viver segundo as suas vontades, as suas paixões. Porque ser pastoreado por um pastor fiel significa que eu preciso abandonar as minhas práticas infiéis. Ser cuidado, ser tratado por um pastor fiel significa que eu tenho que abandonar e renunciar ao pecado. Tem ovelhas que querem viver segundo o seu próprio prazer, as suas próprias paixões carnais. Acreditam que isso é liberdade. Acreditam que isso é bom. Ovelhas rebeldes não reconhecem o pastor que Deus colocou. Ovelhas rebeldes não reconhecem a voz do pastor que as chama. Ovelhas rebeldes são difíceis de serem pastoreadas, porque não querem abandonar, querem procurar o próprio alimento, querem se enfiar em lugares onde não deviam estar, querem andar por precipícios que o pastor iria as proteger dele. Ovelhas rebeldes não querem um compromisso de pastoreio. Na verdade, ainda tem ovelhas rebeldes que só se lembram do pastor quando estão feridas. Quando estão feridas, voltam para lá. Ah, estou ferida. Quando ele sara, volta para os seus caminhos, porque quer viver os seus próprios caminhos. Não quer ser conduzida por pastos que a sustentem. Não quer ser conduzida por lugares bons. O problema é que tem muitas ovelhas, isso agora eu falo de cristãos, que só se lembram de Deus na hora das feridas, na hora da sede, na hora da fome. Quando você está bem, quando você está saudável, você não quer ter um compromisso com a fidelidade. Você quer caminhar por onde bem entende. Você quer viver da forma que bem entende. Você quer conduzir os seus caminhos sem um Pai, sem um Deus ditando e te mostrando o caminho da verdade e da salvação. Você quer satisfazer a sua carne, você quer se entregar às suas próprias paixões. E aqui o que o pastor fala quando ele olha isso: não serei mais o pastor de vocês, ovelhas ingratas. Se vocês querem viver segundo o seu bel prazer, então
Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, as que sobrarem, comam a carne umas das outras. Se você quer viver ao seu bel prazer, você só vai encontrar ruína, morte, feridas, machucados, dores, sofrimento. O pastor ele quer te oferecer um caminho bom, um caminho de salvação, um caminho de cuidado, mas a ingratidão te impede de viver isso. Você é ingrato com aquilo que o pastor e o bom pastor te oferece e prefere viver segundo as suas vontades. Peguei então a vara chamada Favor e a quebrei, cancelando a minha aliança que tinha feito com todas as nações. Ele pega a vara chamada Graça, que representa a proteção, o zelo, a peculiaridade daquele povo seleto que Deus escolheu. Fala, estou quebrando, eu não protegerei mais vocês. As que estão perecendo, pereçam, as que estão morrendo, morram. As que sobrarem, comam as carnes umas das outras. Na verdade, essa imagem de morte, de comer as carnes umas das outras, é uma imagem muito pesada para o povo judeu, porque durante o cerco babilônico, o povo ficou cercado, pessoas morrendo, inclusive canibalismo ocorrendo dentro de Jerusalém. Em meio à fome, em meio à dor, em meio à morte, uns comiam a carne dos outros. Essa é uma palavra extremamente dura e remete a uma realidade extremamente dura para o povo de Jerusalém. Comer a carne uns dos outros. Quando ele fala que está quebrando a proteção, quebrando a aliança, ele também aponta para um destino futuro que haveria para Jerusalém. Porque 40 anos depois da ressurreição de Cristo, Jerusalém é novamente cercada pelos romanos. E Flávio Joséfo ele vai dizer que novamente eles começaram a cometer canibalismo por conta da fome, no ano 70, no ano da destruição de Jerusalém. Mais uma vez, as que estão morrendo, que morram, as que estão perecendo, que pereçam, as que sobrarem, comam a carne umas das outras. Ele apontou para algo que aconteceu no passado e está falando, olha, vai acontecer de novo. Por quê? Porque vocês rejeitaram o pastor que eu vos enviei. A vara chamada graça, a proteção é quebrada. Por isso Roma prevalece sobre Jerusalém e destrói Jerusalém. Peguei a vara chamada Favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Quando Zacarias estava encenando essa parábola, ele quebra a vara, e aqueles que estavam observando o que ele estava fazendo entenderam que naquele momento aquilo era a palavra do Senhor. Entenderam que ele estava falando algo que vinha diretamente do Senhor e dos perigos que poderiam estar à frente deles. Ele encena, ele quebra a vara chamada graça ou favor, e aí ele continua, e eu lhes disse, aqueles que estavam me vendo, aqueles que estavam me ouvindo e que entenderam que a palavra era do Senhor, se acharem melhor assim, paguem-me, senão não me paguem. Então me pagaram 30 moedas de prata. Mais uma vez, a figura do bom pastor, rejeitado, trocado por 30 moedas de prata. A mesma quantia pela qual Jesus foi vendido por Judas. No livro de Êxodo, na lei, mostra que 30 moedas de prata era o valor que se pagava para um escravo que tinha sido ferido por um touro ou por um boi. Então você pagava ao senhor daquele escravo como se essas 30 moedas de prata pagassem a vida daquele que foi ferido. Zacarias agora fala, me paguem o que vocês acham que devem pagar. 30 moedas de prata. É o preço que o povo pagou, trocou pela vida do seu bom pastor. Já aponta para aquela traição futura que aconteceria em Jesus. Sendo traído, vendido, entregue à morte por 30 moedas de prata. O rebanho trocou o bom pastor pelo preço de um escravo ferido. O rebanho trocou o Filho de Deus pelo preço de um escravo ferido. O Senhor me disse, lance isso ao oleiro,
o ótimo preço pelo qual me avaliaram, ele está sendo irônico. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. O atirar as moedas no templo já figuram o pagamento como se essas moedas fossem um pagamento pelo próprio Deus. Vocês estão pagando 30 moedas de prata pelo próprio Deus. E ele atira no templo para o oleiro. O interessante é que quando Judas vende por 30 moedas de prata, no final das contas, aquelas moedas são usadas para comprar um campo de um oleiro. Então a mensagem de Zacarias, ela aponta para um futuro e detalhes vão se cumprindo e trazendo entendimento do peso dessa mensagem. Depois disso, quebrei minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. A vara chamada união, que representava a união do povo, o povo junto, Judá e Israel, em uma terra, em um lugar, agora estava sendo quebrada. O que isso significa? Mais uma vez, o povo seria disperso. É o que acontece depois do cerco de Roma, Jerusalém é destruída e mais uma vez os judeus são espalhados pela terra. Porque rejeitaram o bom pastor, foram espalhados. Deus retirou deles a sua proteção, Deus quebrou a sua aliança de graça com eles, e agora quebrou a aliança de união, dispersando mais uma vez eles pela terra. Toda essa parábola contada por Zacarias, Jesus vai fazer referência a ela em João capítulo 10, então abre comigo, João capítulo 10. O contexto onde passa João capítulo 10, ele é extremamente interessante, porque é o contexto do Hanukkah, da festa de dedicação ou da rededicação, que faz referência ao período dos Macabeus. No período dos Macabeus, um general grego tomou o templo, vendeu todos os utensílios do templo, e Judas Macabeu, com o exército, vai lá e consegue recuperar o templo. Então existe essa festa das luzes, do Hanukkah, da rededicação do templo, que relembra a retomada do templo por Judas Macabeu. O interessante é que nessa festa de Hanukkah, os sacerdotes e os líderes do povo sempre meditavam sobre dois textos, Zacarias 11 e Ezequiel 34. São textos que apontam e falam dos maus pastores e do bom pastor. Eles faziam isso porque eles entenderam que a tomada do templo pelos gregos foi por conta dos maus pastores que haviam em Israel. Então, todo ano no Hanukkah, os líderes meditam se eles estão sendo bons pastores ou não. Então, o texto de Zacarias 11 que nós lemos e Ezequiel 34, que fala do mau pastor e do bom pastor, eram os textos meditados na época do Hanukkah pelos líderes religiosos. Por isso que agora no capítulo 10 de João, Jesus chegando na festa do Hanukkah, ele vai confrontar os líderes religiosos e ele diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus começa a falar sobre pastoreio, sobre o verdadeiro pastor. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e a elas leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou por povo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida plena. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê um lobo vindo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai
eu dou a vida pelas ovelhas. Tem ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É como se ele estivesse falando: eu vou restaurar a vara da união e a vara da graça. Haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E essa ordem recebi do meu Pai. Jesus, no meio daquela festa do Hanukkah, da dedicação, no meio daquele ambiente onde os líderes estavam pensando acerca da sua liderança, se eles estavam sendo bons ou maus pastores, Jesus já chega e fala: eu sou o bom pastor. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Jesus compara o pastor insensato, o mau pastor, a ladrão, a assaltante, aquele que quer se aproveitar, aquele que quer tomar a vida da ovelha, aquele que não tem um compromisso com a cura, com o cuidado, aquele que só quer tirar proveito. Jesus fala: olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. A gente associa isso ao diabo, tem muita gente que fala: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não, Jesus não está falando do diabo, ele está falando de líderes falsos, de falsos pastores, aqueles que deveriam cuidar, mas não cuidam. Aquela liderança que devia zelar, mas não zela, ela quer roubar, matar e destruir. Essa palavra é para líderes, não é do diabo. Jesus não está falando do diabo, ele está falando de liderança. Que ao invés de cuidar, de dar a vida pelas ovelhas, abusa, mata, não tem um compromisso, só quer o lucro próprio. Se o perigo aparece, ele foge. Se a ovelha aparece ferida, ele não vai cuidar. Diante de qualquer cenário estranho, ele foge, ele não tem um compromisso. Jesus fala: olha, ele é como um assalariado. Ele não tem um compromisso com a fidelidade, com o cuidado. Queridos, isso aqui é muito sério, porque Jesus está falando de líderes, pastores, lideranças inclusive da igreja. Líderes que não têm o zelo e o cuidado com o rebanho ao qual Deus os confiou. Líderes e pastores que só querem o próprio interesse. Líderes e pastores que não querem um compromisso de cuidar, mas só querem se aproveitar. Líderes e pastores que querem tiranizar o rebanho. O seu compromisso não é com a vida, não é com o cuidado. O seu compromisso é com a sua própria soberba, o seu orgulho, o seu ego, o seu bel prazer, aquilo que vai te dar riquezas, aquilo que vai fazer o seu nome grande. Queridos, quantas vezes nós vemos na igreja líderes que ferem, líderes que machucam, líderes que não têm um compromisso com cuidado, pelo contrário, e totalmente pelo contrário, que querem aprisionar, que querem liderar ovelhas e o rebanho de Deus pelo medo, que querem liderar ovelhas e o rebanho de Deus com vara de ferro, que quer se aproveitar delas. Jesus fala: são ladrões, ladrões. E como ladrões vieram para roubar, matar e destruir. Jesus fala: eu sou a porta do aprisco, eu sou o bom pastor. Quando Jesus fala do aprisco, ele está falando em primeiro momento do aprisco Israel, a nação de Israel. O primeiro aprisco que ele fala, ele está falando da nação de Israel. Ele fala: olha, eu sou bom pastor, eu chego pela porta e o porteiro vai abrir a porta. E da porta eu vou chamar as minhas ovelhas. Deixa eu ilustrar isso para você. Naquele período haviam apriscos que não pertenciam somente a um rebanho. Durante a noite os pastores levavam as ovelhas para dormirem, para passarem a noite no aprisco. Às vezes tinham 2, 3 pastores com seus rebanhos e eles levavam todas as ovelhas por aprisco. Mas o pastor, ele conseguia se comunicar, o seu rebanho sabia quem ele era. Porque quando você está num aprisco, você colocou aquele monte de ovelhas, se juntou todas. Eu tenho 20, você tem 30, você tem 50, está tudo lá misturado. Mas o pastor, ele tem um jeito peculiar de chamar pelas ovelhas e elas saberem a quem seguir. Por isso, se um estranho chega num rebanho e tenta chamar o meu rebanho não vai seguir ele.
eles vão seguir aquele pastor que eles conhecem a voz. E Jesus está usando exatamente essa ilustração. Eu cheguei em Israel, no aprisco de Israel, e eu chamei as minhas ovelhas. E elas me seguiram. Quando Jesus diz isso, ele deixa claro que existem e existiram muitas ovelhas que não seguiram ele, que não reconheceram a sua voz. Mas aqueles a quem reconheceram a minha voz me seguiram, vieram para fora. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9 que nem todos aqueles que se dizem Israel são de fato Israel. Nem todos aqueles que se dizem descendência de Abraão são verdadeiramente filhos de Abraão. É disso que ele está falando. Olha, alguns rejeitam, alguns não vão seguir a voz dele, alguns não seguiram a voz dele. Jesus está confirmando isso. Eu cheguei no meu aprisco e chamei as minhas ovelhas. Aquelas que me reconheceram, me seguiram. Jesus está falando isso para os líderes. Para os líderes, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que não reconheceram a Jesus. Ele fala, eu vim e chamei, e as que me reconheceram estou conduzindo. As que não me reconheceram ficaram lá. Ele usou esse exemplo de chamar as ovelhas pelo nome e elas reconhecerem a sua voz. Jesus ele vai dizer em Mateus 23, numa parábola, ele vai dizer, olha, as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando no reino de Deus antes dos líderes, dos fariseus. Jesus ele diz direto para a liderança, eles, aqueles que vocês rejeitam, os pobres, são os que estão reconhecendo a minha voz, e vocês, os líderes, os mestres, os estudiosos, vocês estão perdendo o seu lugar, porque eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês. É exatamente isso que Jesus está falando agora acerca do aprisco. Ele fala para os líderes, olha, vocês não ouvem minha voz, mas os que são meus me reconhecem. Os que são meus me seguem. Os que são meus eu os conduzo para águas tranquilas. Eu sou a porta. Eu sou a salvação. E aqueles que me reconhecem me seguem. E Jesus fala, eu tenho outro aprisco que eu vou. Tem um outro aprisco, Jesus está falando dos gentios. Tem um outro aprisco que eu vou chamar aquelas ovelhas e elas vão me reconhecer. Está falando da gente. Daqueles que reconhecem a sua voz. Daqueles que seguiram a sua voz, a sua mensagem, encontraram nele salvação. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor que entrego a minha vida voluntariamente. Voluntariamente, porque ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente pelas minhas ovelhas. Se eu precisar entregar a minha vida para que aquele aprisco inteiro seja salvo, assim eu farei, assim ele fez. Jesus é a figura do bom pastor. E queridos, a voz de Jesus nos chama. A voz de Jesus nos chama. Às vezes você está num aprisco que não é para você. Às vezes você está em caminhos que não foram feitos para você. Às vezes você está indo para um lugar que Deus não quer que você vá. A voz de Jesus nos chama hoje. Pelo nome, porque Ele te conhece, Ele nos conhece. Ele nos chama geralzão. Oh, bora. Não. Pelo nome. Edu, Juninho, Renato. Pelo nome, o bom pastor nos chama. Sai desse aprisco que você está, não é para você. Sai desse lugar que você está, porque eu tenho um lugar melhor para você. Deus quer te conduzir para o lugar onde você deve estar, sobre os cuidados dEle. Não é hora de você sair. Não é hora de você procurar pastagem em outro lugar. Não é hora de você viver aventuras. Porque o final das suas aventuras, uma ovelha entregue a si mesma, ela encontra destruição, ferimento, morte, dor. Mas a voz de Jesus é, volta, venha. Eu tenho um lugar para você. E nesse lugar que eu tenho para você,
tem água, tem alimento, tem cuidado, tem descanso. Esse lugar que eu tenho para você é o lugar onde você deve estar. Querido, passou do tempo de você deixar de ser uma ovelha rebelde e aprender a ouvir a voz daquele que te chama. De reconhecer a voz daquele que te chama e ser conduzido por Ele, porque dele é a salvação. Diante de toda essa exposição de Zacarias, duas coisas se ressaltam. Primeiro, ovelhas rebeldes são ingratas com o cuidado que lhes é oferecido. Ovelhas rebeldes não reconhecem o pastor bom que Deus tem sido. Ovelhas rebeldes só se lembram em momentos de dor, em momentos de ferimento. Não seja uma ovelha rebelde. Seja uma ovelha fiel. Uma ovelha que caminha onde Ele quer que você caminhe. Seja uma ovelha que se permite ser conduzida pela graça e pela união. Duas varas. Qual que é o Deus que quer trazer um cuidado em dobro para nós. Às vezes o rebanho é de ovelhas rebeldes, às vezes o rebanho ele é de ovelhas sensatas, mas que são enganadas. Ovelhas enganadas por falsos líderes, falsos pastores, que lideram, que conduzem por medo, por tirania, por opressão. Paulo ele vai encontrar em 2 Coríntios, na sua carta, a partir do capítulo 10, ele vai encontrar um cenário que ele precisa se posicionar. Paulo ele está confrontando alguns homens que apareceram na igreja do Coríntios, se dizendo superapóstolos, e questionando a autoridade de Paulo, e questionando a liderança de Paulo, ou a genuinidade ou a legalidade de Paulo. E Paulo precisa afirmar o seu apostolado, e Paulo confronta a igreja de Coríntios: olha, vocês sendo tão sensatos, por que se permitem ser enganados? É isso que Paulo fala. Vocês sendo sensatos se permitem ser enganados por aqueles que querem te oprimir, por aqueles que querem te ferir, por aqueles que querem te usar. Queridos, quantos do rebanho de Deus são enganados por líderes persuasivos, que governam pelo medo, pela tirania, que ao invés de trazer você para um lugar de descanso, te leva para um lugar de aflição. Ovelhas sensatas, mas que são guiadas por pastores insensatos e neles acreditam. Paulo chega a comparar esse engano até com o engano da serpente e Eva, em 2 Coríntios. Não se permita ser enganado. Reconheça a voz do verdadeiro pastor. Se a liderança, se o pastor te leva para caminhos duros, de aflição, de medo, não são os pastores que Deus tem para você, porque Deus envia bons pastores para cuidar de você. Você só precisa aprender a reconhecer eles. Reconhecer aqueles que representam um bom pastor. Não seja levado por outras vozes, senão a voz de um pastor fiel. Não seja levado por outras vozes, senão as vozes do bom pastor que Cristo é. Eu encerro essa noite dizendo que Cristo nos chamou e que pela graça de Deus, nós fomos reunidos aqui como igreja aos cuidados do bom pastor. Se você esteve distante, essa é a noite que Jesus fala: volta, te chama pelo nome, volta, venha para o lugar que eu tenho. Chega de enganos, chega de maus pastores, chega de ser ferido por homens, seja de carregar cicatrizes, chega desse sofrimento, chega dessa dor. Eu vou cuidar de você, eu vou zelar por você, eu vou te guiar, para que você viva uma vida, e vida plena, é o que Jesus falou. Vida completa, vida abundante. A voz de Jesus nos chama diariamente para abandonarmos os nossos maus caminhos e nos permitirmos a ser conduzidos por Ele, por um caminho de paz, um caminho de vida, um caminho de cuidado, um caminho de salvação. Porque se formos guiados pelos nossos próprios desejos e interesses, encontramos a morte.
Mas se nos permitirmos ser guiados pelas varas de Deus, encontramos a vida e a salvação. E é isso que Deus nos oferece essa noite. Fica de pé, queridos. Amém. Vamos orar. Deus, primeiramente, Pai, pedimos perdão porque somos rebeldes, Deus. Pedimos perdão porque, Senhor, quantas vezes nós optamos por perseguir e viver nos nossos próprios caminhos. Quantas vezes, Pai, nós rejeitamos o bom cuidado, as advertências do Senhor, Pai. E nós nos conduzimos, Senhor, para lugares tortuosos, pedregosos, Pai. Quantas vezes nós somos responsáveis pelas nossas próprias feridas porque desobedecemos, porque procuramos caminhos próprios, Pai. Sendo guiados por interesses, Senhor, pecaminosos, diabólicos, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós fomos rebeldes, negligenciamos e fomos ingratos com o bom cuidado que o Senhor nos oferece, Deus. Senhor, a primeira coisa que eu te peço essa noite, abre os nossos olhos para reconhecer o bom pastor que Tu és. Abre os nossos olhos para reconhecer que aquele impedimento vem do Senhor. Abre os nossos olhos para reconhecer que aquela porta fechada veio do Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para reconhecer e compreender que o Senhor está cuidando de nós e evitando que a gente se fira, evitando que a gente se magoe e se machuque. Faça-nos entender que o Senhor está impedindo aquele nosso relacionamento de prosperar, porque o Senhor está nos livrando do mal. Faça-nos entender, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós, Pai, verdadeiramente, Senhor. Faz-nos entender que aquela amizade, Senhor, está sendo rompida porque o Senhor quer nos preservar do mal, Pai. O Senhor não quer que a gente caminhe por caminhos que nos levam à destruição, a feridas, mas o Senhor quer que a gente viva em caminhos de vida e vida plena, Pai. Perdoa as vezes, Pai, em que nós permitimos ser enganados, Senhor. Perdoa as vezes, Pai, em que nós somos levados, Senhor, por mentiras, Pai. Por mentiras que muitas vezes saciam o nosso ego, por mentiras muitas vezes que nós aceitamos porque elas de alguma forma acalantam a nossa prática pecaminosa, Pai. Perdão, Senhor, porque fomos levados por mentiras muitas vezes, Pai. Mas guia-nos num caminho de verdade, Deus. Que nessa noite o Senhor destampe os nossos ouvidos, Pai, e nunca mais a sua voz seja confundida, Deus. Em nome de Jesus, que nunca mais a sua voz seja confundida, Pai. Nós sabemos o lugar que nós devemos estar porque a sua voz nos guia para ele. Nós sabemos que nós devemos estar aqui porque a sua voz nos trouxe para cá. Nós sabemos o caminho que nós devemos trilhar porque a sua voz nos guia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós confiamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós entregamos todo o nosso ser nas Tuas mãos, meu Pai. Porque o Senhor sabe a vida que nós podemos ter. Porque o Senhor é quem provê o alimento bom que vai nos sustentar. O Senhor vai nos proteger, vai nos cercar, Pai. Senhor, nós confiamos nossas vidas em Ti. Perdoa as vezes em que nós tentamos tomar rumos próprios, Senhor. Quebramos a cara e voltamos arrependidos, pedindo que o Senhor cure a nossa ferida. Dá-nos a sabedoria e a sensibilidade, Pai, para ouvir a Tua voz e evitar os caminhos duros da vida. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite nos colocamos, Senhor, no Seu rebanho, nos permitindo ser conduzidos e cuidados pelo Senhor, porque de Ti é que vem a vida. Em nome de Jesus. Amém.